Vamos lá, gente. Então, vamos dar início agora ao nosso primeiro vídeo da nossa primeira aula, tá ok? Então, a aula de hoje a gente vai iniciar sobre os instrumentos de planejamento orçamentários, tá? Gosto de começar já falando nesse início dos instrumentos de planejamento orçamentário, antes de iniciar, qual é o nosso fundamento legal. Então, vocês podem até perceber que no slide de vocês aí, eu já inicio falando os principais meios de mecanismo de fundamento legal. Primeiro, a nossa mãe, né, a Constituição Federal de 88, né, ela tem, a partir do artigo 165, ela vai falando sobre a questão que a gente vai ver daqui a pouquinho, quais são os nossos instrumentos de planejamento e como é importante eles para a gestão pública. A Lei 4.320, que é uma herança nossa, né, de 64, da era da ditadura, que os militares elaboraram essa lei, e é uma lei que nós usamos até hoje. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, uma lei feita em 2000, elaborada em 2000 pelos parlamentares e aprovada, e ela fala sobre uma questão muito importante, sobre que é a questão do equilíbrio fiscal das contas públicas, né? E aí a gente tem alguns outros mecanismos, algumas resoluções, algumas normas assim que não são tão como essas principais, mas que a gente tem como que são os manuais, né? A gente tem o Manual Técnico de Orçamento, que é elaborado pela Secretaria de Orçamento Federal, a SOF, tá? E também tem um manual também de receita, enfim, tem esses manuais que eles são importantes no momento da execução orçamentária, né? Então eles fazem com que essa parte toda da execução orçamentária, do que os arcabouços legais, né, das normas vem determinando, como você vai implementar. Então, ela auxilia tanto o próprio governo federal como os estados e os municípios, tá? Então, muito importante vocês terem sempre em mente, no momento de uma execução orçamentária, dúvida, Constituição Federal, Lei 4.320 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá ok? Então, agora que a gente já falou sobre esse fundamento legal, nós vamos começar agora, próximo slide, falando sobre o nosso orçamento público. Então, lá, nosso primeiro slide que vocês estão vendo aí, orçamento público no Brasil. O que é o orçamento público? Ele é aquele orçamento em que eu faço uma previsão, né, uma previsão de receita e uma fixação de despesa, tá? E esse orçamento público, a gente vai conversar mais, vamos ver pra frente, ele é um orçamento autorizativo, não é um orçamento impositivo. Posteriormente, vocês vão ver que ele até, não vou dizer 100% só autorizativo, até porque houve algumas emendas à Constituição Federal, atualmente, que a gente já vou até falar para vocês, que são as emendas de parlamentares, que é 5% ou até um pouco menos disso, que se tornou agora impositivo, ou seja, que é obrigado aquilo que foi orçado ser executado. Mas isso é um pouquinho que a gente vai ver para as próximas aulas, tá? Então, vou ler para vocês aqui, ó. O orçamento é um documento legal porque está contido em uma lei. A LOA, instituído somente por uma lei ordinária, autorizando o poder público em arrecadar recursos financeiros, que seria a nossa receita pública, para financiar as demandas sociais, que é a nossa despesa pública, ok? Percebam que até uma das questões da administração pública, que vocês já devem ter estudado, do nosso LIMP, né? Límpido, que é o primeiro que a gente fala sobre a questão da legalidade, ou seja, eu só posso de fato fazer essa execução orçamentária porque existe um mecanismo legal que me permite e que a gente vai ver cada um desses mecanismos legais, tá ok? Próximo slide, então aqui a gente voltando, peça autorizativa e passamos para o próximo slide, instrumentos orçamentários. Então, olha lá, segundo o artigo 165 da Constituição Federal, olha lá, capítulo 2, Finanças Públicas. Artigo 165, Lei de Iniciativa do Poder Executivo. Estabelecerão o plano plurianual,
as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Então, aí do lado, o plano plurianual, PPA, diretrizes orçamentárias, LDO, e orçamentos anuais é a nossa LOA. Percebam que está bem grifado que é uma lei de iniciativa do Executivo, ou seja, é indelegável, tá? Olha lá, lei ordinária são iniciativa privativa e indelegável do chefe do Poder Executivo, seja ele então federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ok? E que mais, Marilda? São três instrumentos que estão interligados entre si. Nós vamos ver como eles são ligados. E são leis meios, ou seja, são leis apenas em aspecto formal. Ou seja, apenas para que eu tenha essa autorização. Mas, na verdade, ela tem um sentido material da própria administração pública, né? Ou seja, cada ano vocês vão ver, exceto, depois a gente vai ver que o PPA, mas a LDO e a LOA são feitas todos os anos. E por que elas são feitas todos os anos? Já falando um pouquinho. Porque eu preciso de uma autorização do Legislativo. Então é apenas algo de forma formal para que eu tenha essa autorização, mas ela de mecanismo material dentro da administração. Vamos dar uma pausa agora nesse vídeo e eu quero que vocês vejam o vídeo que eu coloquei para vocês agora sobre um pequeno do Senado Federal, é um vídeo do Senado Federal, que fala um pouquinho o porquê do orçamento, qual a importância do orçamento, a questão toda é bem ilustrativo para a gente iniciar, tá? Então, uma pausa, clica lá no vídeo que eu coloquei para vocês e a gente volta mais um pouquinho para nossa aula de hoje.